Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? O título da lição de hoje é O povo segue Jesus em busca de milagres. Nós trataremos dos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Mateus. E para isso, seguimos utilizando a revista Compromisso da editora Convicção. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo agora é que o Senhor fale diretamente ao nosso coração e que seja um momento proveitoso para nossas vidas. Pai, conduza-nos em tudo, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Os inimigos de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 1 a 12. Diz assim os versos 1 e 2. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Herodes havia mandado matar João e agora, ao saber dos milagres que Jesus operava, ele pensa que tratava-se de João Batista ressuscitado. Isso nos mostra o peso na consciência que Herodes carregava pela morte de João Batista, principalmente por saber que seu ato fora algo errado. Mas essa narrativa que Mateus faz da morte de João Batista, ela termina com Jesus recebendo a notícia. Diz assim o verso 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Esse é o pano de fundo que Mateus nos fornece para explicar a razão de Jesus retirar-se a um lugar deserto. O verso 13 diz o seguinte: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Herodes já havia mandado matar João Batista e certamente atentaria contra a vida de Jesus por pensar que tratava-se de João Batista ressuscitado. Jesus, por sua vez, entende que é mais adequado retirar-se. Então, duas lições aqui são importantes para a nossa compreensão. Primeiro, aquele que tem a consciência pesada por ter praticado uma injustiça, como no caso aqui de Herodes, há de carregar o peso e praticar outras injustiças consequentes, a menos que se arrependa. E segundo, devemos ser prudentes como Jesus. Há momentos que é necessário nós nos afastarmos, retirarmos para um local longe do que está tumultuado, longe das multidões, a fim de evitar problemas e principalmente para ouvir a voz de Deus. Multidões com necessidade. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 13 a 21 e capítulo 15, versos de 29 a 39. Eu leio os versos 13 e 14 do capítulo 14. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus ele tentava se retirar para ter um momento a só, mas a multidão o seguia, apenas a fim de ter as suas necessidades atendidas. O texto que lemos diz que Jesus, ao ver a grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ainda hoje, há muitas pessoas que seguem a Jesus apenas com o intuito de terem suas necessidades atendidas. Mas é lindo nós olharmos para um texto como esse e perceber que Jesus ele tem compaixão dessas pessoas, mesmo das pessoas que estão seguindo em busca de bênçãos. Lembrando que elas ainda carecem de ter um encontro real com Cristo como Salvador de suas vidas. Diz assim o verso 15 e o verso 16. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos, então,
eles pensam que mandar aquela multidão embora seria a solução. Aquela multidão ela tinha fome e não havia comida ali em quantidade necessária para todas aquelas pessoas. Mas Jesus, ele diz algo muito interessante: deem-lhe vocês algo para comer. Jesus estava ensinando aqui sobre repartir o que temos. Aqueles discípulos certamente não tinham a quantidade necessária para todas aquelas pessoas. Diz assim o verso 17 ao verso 20 do capítulo 14. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa sobre o compartilhar. Mesmo que ali houvesse apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus, em primeiro lugar, ele deu graças. Nós devemos ser gratos pelo que nós temos, mesmo que pareça pouco. Segundo, ele repartiu. Nós devemos repartir os recursos que temos, pois certamente há pessoas que têm mais carências do que nós. E terceiro, ele não desperdiçou nada, pois o texto diz que foram recolhidos 12 cestos cheios do que sobrou. Muitas vezes nós desperdiçamos o que o Senhor tem nos dado. Isso deve ser evitado. Querido, reparta o que você tem. Se necessário for, abra mão do pouco que você tem a fim de abençoar outros. E certamente o Senhor fará um milagre de multiplicação na sua vida. Os discípulos e a travessia milagrosa do mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 36. Jesus ele havia se retirado para a oração e pede que os discípulos navegassem para a outra margem do mar. No meio da noite vem uma tempestade sobre aquele barco, de modo que os discípulos estavam assustados. Diz assim os versos 25 e 26 do capítulo 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Em meio àquela tempestade, os discípulos eles se assustam com Jesus vindo sobre as águas, não reconhecendo que se tratava de Jesus, o que realmente seria algo muito esquisito, alguém andando sobre as águas. Eles ainda não haviam presenciado isso. E o texto segue, verso 28 ao verso 32. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Que experiência maravilhosa! Pedro, que também estava assustado com aquela situação, ele ouve a ordem do mestre de sair do barco e andar sobre as águas. E Pedro faz isso, ele vai andando sobre as águas enquanto ele estava na direção de Jesus. Mas o texto nos fala que quando ele repara na tempestade, quando ele vê a força dos ventos, ele tira os olhos de Jesus e fica com medo. Então Pedro começa a afundar, até que Jesus o pega pela mão. Ao entrarem no barco, então a tempestade cessa. Queridos, todos nós, todos, sem exceção, mesmo cristãos, estamos sujeitos às tempestades da vida. Mas tempestades são oportunidades de nós sermos aperfeiçoados e vivermos experiências com Deus, como foi o caso de Pedro, que é o único discípulo que a Bíblia registra que teve a experiência de ter andado sobre as águas. Então nós devemos prosseguir firmes, devemos manter os olhos fitos em Jesus, seguir na sua direção, sabendo que Ele cuida de nós o tempo todo. E se em algum momento nós estivermos afundando, Ele estende o seu braço forte e nos salva da tempestade.
Os confrontos com os opositores continuam. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 1 a 20. Eu leio os versos 1 e 2. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Os escribas e fariseus estavam atacando Jesus usando a própria lei. E vale lembrar que aqui o lavar as mãos não é uma referência à higiene pessoal, mas ao rito de lavagem cerimonial. Jesus ele responde citando o mandamento de honrar pai e mãe, que também não era observado pelos escribas e fariseus, que estavam apenas usando a lei como desculpa para se eximirem da responsabilidade de cuidar dos idosos. Versos 5 e verso 6 do capítulo 15 diz o seguinte: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada ao Senhor. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. A palavra de Deus aqui ela estava sendo anulada por conta de uma tradição. Irmãos, nós não podemos usar o Evangelho como desculpa para nos eximirmos de nossas responsabilidades. Se assim o fizermos, estaremos apenas dizendo que honramos a Jesus com nossos lábios, mas estaremos com o coração distante dele. Uma mãe aflita. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 22 a 28. Nesse trecho, nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher que não era judia. Ela vai ao seu encontro pedindo por sua filha que estava sofrendo. Diz assim o verso 22 do capítulo 15. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. É importante nós percebermos aqui que, mesmo sendo cananeia, essa mulher reconhece Jesus como o Messias, quando ela diz: Senhor, filho de Davi. O verso 28 diz o seguinte: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher, ela foi reconhecida pela sua grande fé e alcançou a graça desejada. Irmãos, todos nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como o Messias, aquele que é o Salvador das nossas vidas. E também devemos ter fé nele, crendo que ele tem todo o poder sobre todas e quaisquer situações. Aplicações para a vida. Relembrando o que nós vimos hoje, nós devemos repartir o que temos, mesmo que pareça pouco, pois o Senhor Jesus há de multiplicar e fará sobejar. Também vimos hoje que as tempestades são oportunidades de sermos aperfeiçoados e vivermos experiências com Deus, como foi o caso de Pedro. Mas para isso nós devemos seguir firmes, mantendo os olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E finalmente, Jesus deve ser reconhecido por cada um de nós como Senhor e Salvador. Devemos depositar nele a nossa fé, crendo que ele tem todo o poder. Assim, ele pode mudar toda a situação, a mais difícil talvez que nós estejamos vivendo, aquela que pareça impossível. O Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela encontre em nossos corações um terreno fértil e que ela frutifique. Nós queremos colocar toda a nossa expectativa, a nossa esperança em Ti, pois sabemos que o Senhor é maior do que as tempestades da vida. Então, nosso desejo é caminhar seguindo a Jesus, olhando firmemente para Ele e crendo que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor é aquele que nos pega pela mão e nos socorre. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.